Olá, a nossa resenha científica de hoje traz o artigo intitulado Testes de respostas comportamentais e fisiológicas de cavalos domésticos em diferentes contextos, consistência ao longo do tempo e efeitos do contexto. É um artigo do Safran e colaboradores, desenvolvido no Reino Unido. Então, a avaliação individual repetida das respostas fisiológicas e ou comportamentais conhecidas como personalidade ou temperamento, tem sido o foco de muitas pesquisas científicas nos últimos anos, sendo descrita em várias espécies, incluindo os cavalos. No entanto, a relação entre comportamento e resposta individual ao estresse fisiológico permanece ainda incerta, pois parece variar entre os estudos. Já estudos adicionais sobre o temperamento concentram-se na avaliação da capacidade de resposta do cavalo a diferentes estímulos, como diversas condições ambientais, situações novas, interações humanas, entre outras. Elas mostraram como a resposta de um indivíduo à ameaça ou medo é estável ao longo do tempo. Pesquisas que investigam diferenças de personalidade em cavalos geralmente baseiam-se apenas em observações de comportamento. No entanto, resultados contraditórios são encontrados na relação entre frequência cardíaca e parâmetros comportamentais. Além disso, a falta de comportamentos relacionados ao estresse nem sempre refletem na falta de resposta fisiológica ao estresse. Alguns estudos com cavalos e também com bovinos mostraram que indivíduos com comportamento mais calmo apresentaram maior reatividade fisiológica. Se um estímulo é percebido como uma ameaça à homeostase, os indivíduos reagem com uma resposta fisiológica ao estresse que geralmente reflete um aumento na excitação emocional. A excitação emocional é definida como um estado interno que é desencadeado por estímulos extrínsecos e intrínsecos específicos de cada indivíduo. A excitação emocional pode variar entre calmo, aquele indivíduo com baixa excitação, e excitado, aquele indivíduo com alta excitação, bem como essa experiência pode ser classificada como positiva ou negativa. No presente estudo, objetivou-se investigar as diferenças individuais na excitação emocional em cavalos em respostas a dois testes experimentais. Um deles seria a exposição a novos objetos e o segundo teste era um teste de excitação à pré-alimentação. Tá? Com material e métodos, a pesquisa foi realizada com 20 cavalos, sendo desses 14 animais castrados e 6 éguas com idade média entre 12 anos, os quais foram alojados individualmente em baias com acesso a piquetes. Foram realizados 2 testes. O primeiro deles foi a excitação pré-alimentação e o segundo a apresentação de um novo objeto, com um teste por cavalo sendo repetido no verão e no outono. Esse teste do verão foi classificado de teste 1, onde o animal passava pelas 2 avaliações, a de excitação pré-alimentação e a apresentação de um novo objeto, e no outono, que era o teste 2, onde ele também passava pelos 2 testes. O comportamento desses animais foi gravado por uma câmera de vídeo e a frequência cardíaca foi aferida através do sistema polar. No teste 2 de objetos, ou seja, na fase de outono, no segundo teste que foi realizado no outono, os cavalos foram expostos a um dos 3 objetos diferentes na sua baia. Então, no teste 1, os animais foram expostos a um dos 3 objetos. Já no teste 2, a um dos 2 que sobraram, que eles ainda não tinham sido apresentados no teste 1. Então, os 3 objetos eram: o primeiro era um cilindro de aproximadamente 30 centímetros de comprimento por 7 de diâmetro, preenchido com cascalho, que provocava um barulho. Tá? Tinha na ponta dele uma bola de espuma de borracha macia e ele era todo coberto com tecido azul. O segundo objeto também eram 2 tubos cilíndricos, tá? Com as mesmas dimensões do anterior, só que eles foram juntos de uma forma que formasse um X, tá? E esse objeto era preenchido com cascalho também e foi coberto com tecido amarelo. Além disso, nesse objeto se amarrou 4 cordas, tá? E nessas cordas de 50 centímetros, em cada uma se pendurou 3 bolas de tênis que foram furadas. E o terceiro objeto era um violão inflável de coloração rosa com aproximadamente 1 metro de comprimento.
O objeto e a ordem dos cavalos testados foi aleatório. Então, para a segunda repetição, o objeto foi escolhido aleatoriamente também entre os objetos, entre os dois objetos que ainda não tinham sido testados naquele determinado cavalo. O novo objeto foi colocado na entrada da baia do cavalo, pendurado na porta a uma altura de aproximadamente 1 metro, e o cavalo permanecia nesse piquete, com acesso à baia. E esse objeto foi mantido nessa posição por 5 minutos e logo em seguida foi colocado no chão. A reação do cavalo foi registrada pelos 5 minutos e as medições da frequência cardíaca continuaram por mais 15 minutos após a remoção dos objetos. Os testes de excitação, pré-alimentação, foram realizados durante a alimentação da manhã, que ocorreu entre 8 e 8h30 da manhã. E como é que eram feitos esses testes? A esse cavalo era apresentado um balde com a ração lá dentro, tá? E esse balde era então fornecido a outros animais. Esses cavalos ficavam um tempo esperando até que recebessem essa ração. Então eles tinham aquele estímulo, sabiam que iam receber, mas ainda não tinham o tempo certo. Tá? Então as respostas fisiológicas e comportamentais dos cavalos foram registradas por 5 minutos. Posteriormente, os cavalos receberam sua alimentação dentro da baia. E suas respostas comportamentais e também fisiológicas foram medidas pelos 10 minutos seguintes. Todos esses dados, então, passaram por uma análise estatística. Tá? E agora vamos falar um pouco sobre quais foram os resultados e qual a discussão desse artigo. Então, no teste 2, com objetos, os cavalos que apresentaram comportamentos relacionados ao estresse durante os experimentos também mostraram aumento na frequência cardíaca, em comparação aos cavalos que não exibiram nenhum comportamento relacionado ao estresse, refletindo assim uma correlação entre as respostas comportamentais e fisiológicas desse cavalo quando apresentado um novo objeto. Ao contrário, nos experimentos de excitação pré-alimentação, os cavalos que apresentaram menos respostas comportamentais foram aqueles que tiveram maior aumento da frequência cardíaca, indicando que a resposta fisiológica se deve à excitação emocional e não à atividade comportamental. Além disso, a resposta da frequência cardíaca às situações experimentais variou significativamente entre os diferentes indivíduos. A frequência média individual foi significativamente repetida em ambos os experimentos, enquanto o aumento da frequência cardíaca foi apenas repetido durante o teste ao novo objeto, e não no experimento de excitação à pré-alimentação. Por outro lado, a resposta comportamental não foi repetida. Ou seja, a categorização comportamental dos cavalos não foi semelhante nos testes 1 e 2, tanto para novos objetos quanto para a excitação pré-alimentação. Já que isso seria o esperado, quando respostas comportamentais em testes experimentais são indicativas de características temperamentais dos animais. No geral, 9 cavalos apresentaram uma resposta comportamental constante em ambos os experimentos, dos quais apenas 4 eram consistentes na resposta comportamental entre os experimentos e as repetições, e apenas 5 mostraram respostas opostas dos 2 testes experimentais. Essa distinção na repetibilidade das respostas comportamentais e fisiológicas demonstra como os métodos atuais de classificação comportamental do temperamento do cavalo podem não ser tão apropriados quanto se pensava anteriormente. Essa variação refletiu como as respostas comportamentais dos cavalos não predizem necessariamente reações fisiológicas durante um teste de excitação de novo objeto ou excitação pré-alimentação. Além disso, os resultados desarticulados da falta de repetibilidade do comportamento e da frequência cardíaca dos cavalos ao longo do tempo sugerem que o comportamento e a resposta fisiológica podem ser dissociados e regulados independentemente. Modelos clássicos sobre diferenças individuais de comportamento e fisiologia assumem que eles são associados um ao outro. No entanto, alguns autores mostraram que cavalos ingênuos resultaram em desempenho elevado de comportamentos relacionados ao estresse, que não se correlacionaram com alterações da frequência cardíaca ou no cortisol salivar, contradizendo o que diz a literatura. A alta excitação emocional desencadeia mecanismos de maior atenção e mobilização de energia
para preparar o sujeito ou o animal para lidar com a situação adversa, facilitando assim uma possível resposta de luta ou fuga. No caso dos cavalos, uma resposta de fuga. Por outro lado, estados positivos como alimentação tendem a mostrar baixos níveis de excitação fisiológica, mais baixos em comparação com estados negativos. Portanto, são necessárias respostas comportamentais e fisiológicas para uma avaliação conclusiva da reatividade emocional individual, pois verificou-se que a relação entre os dois não é estável ao longo do tempo ou em contextos diferentes. Como as espécies que vivem em grupo dependem da coordenação do grupo para sobreviver, fornecer informações da excitação emocional do indivíduo pode permitir uma melhor coordenação para evitar aspectos negativos do ambiente. Acredita-se que emoções negativas relacionadas à alta excitação, como o medo, por exemplo, podem se espalhar mais rapidamente do que as positivas, devido à natureza urgente desse sinal, porque isso vira uma questão de sobrevivência. Então, estímulos que causam esse medo estão diretamente relacionados com a sobrevivência da espécie. Os resultados deste estudo corroboram com essa hipótese, mostrando como o desempenho de comportamento ligados à alta excitação varia de acordo com o contexto. Foi o que a gente percebeu no estudo. A variação de comportamento em relação à apresentação de novo objeto ou excitação pré-alimentação, elas não eram associadas. Então, no teste de novo objeto, a resposta comportamental do cavalo estava ligada à sua excitação fisiológica, enquanto no experimento de excitação pré-alimentação, a excitação emocional individual não correspondia ao aumento no desempenho de comportamentos relacionados ao estresse. Então, esse estudo sugere independência entre as reações fisiológicas e comportamentais em contextos onde não há medo, bem como uma baixa repetibilidade de respostas comportamentais ao contrário da fisiológica, em diferentes condições de testes ao longo do tempo. Então, um estudo bem bacana que mostra principalmente que as avaliações de comportamento e de respostas fisiológicas devem ser dissociadas, tá? Então, elas são influenciadas pelo contexto em que elas ocorrem e também são influenciadas pelo tempo. Fica aí a dica, então, de quando se for fazer a avaliação de respostas comportamentais e fisiológicas com os animais. Grande abraço, nos vemos na próxima resenha científica.